Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta tarde, iluminando as nossas mentes, o nosso coração, para o entendimento de todo o estudo que se fará a partir de agora. O Fred é que vai coordenar os estudos hoje e o Alexandre fará as leituras das respostas. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou ler a mensagem recebida durante essa semana que passou. Irmãos amados, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo cale fundo em vossas almas. Leve a cada um ao bom ânimo de servir, dedicando ao Pai, cada ação no bem. Evangelizar é sagrado. Evangelizar a terra para que todos os espíritos que nela permaneçam em estadias temporárias compreendam o nascer e o morrer e o renascer. A imortalidade do espírito, que em cada mergulho na matéria adquire experiências capazes de levar a uma moralização, a sabedoria. Evangelizar as crianças, não somente nas salas de aula, mas nos lares, porque o lar é uma célula da sociedade humana, sociedade que é o reflexo desses lares, hoje tão atormentados entre o ter e o ser, entre aquilo que deva aparecer e aquilo que realmente é. Evangelizar as crianças para que sejam fortes na fé, na piedade, na solidariedade de reconhecerem em cada criatura um ser divino. Evangelizar os jovens que compreendem a profundidade de uma existência, reconhecerem as tentações e as fugas para que busquem a verdadeira alegria. Evangelizar todos aqueles que se encontram na maturidade para reflexões importantes, decisões onde se busca a transformação. Evangelizar aqueles que já estão à beira da desencarnação, que percam o medo e o receio, que vejam a oportunidade de retornarem à pátria espiritual, se preparando para futuros mais gloriosos. Como é importante, meus amados, a divulgação do Cristo Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus apostolados. É no estudo do teu Evangelho que fortalecemos o conhecimento e que, sobretudo, tomamos o impulso de buscarmos a nós mesmos cada vez mais resplandecentes de amor. Meus amados, aproveitem a bendita oportunidade de conhecerem ensinamentos que despertam a consciência e que chamam à vivência no amai-vos. Amados irmãos, após essa mensagem que nos chama a importância da evangelização, vamos então nos conectar a Jesus, a Deus nosso Pai, sabendo dessa grande verdade que nos foi passada, sabendo dessa importância para que possamos então aproveitar os ensinamentos que nos são dados nesta casa, que nos são dados através do Evangelho, através da obra de Kardec. Abençoa-nos, Pai, de amor e bondade, esteja sempre conosco. Abençoe nosso irmão que irá coordenar os trabalhos e o estudo de hoje e que a sua paz permaneça em nós. Que assim seja. O Fred, então, fará a coordenação do trabalho dos estudos e o Alexandre, então, vai nos ajudar com a leitura das respostas. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações.
Boa tarde aos irmãos que nos acompanham através do YouTube. Sejam todos bem-vindos, que a espiritualidade benfeitora continue nos protegendo, hoje e sempre. Então vamos dar continuidade aqui ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 10, na parte terceira, Lei de Liberdade, falando da escravidão, item 2, questão 831. Quem quiser o livro, ele tem um exemplar ali atrás. Eu vou fazer a leitura, o Alexandre vai nos auxiliar com a leitura das respostas. Então, como a Fabiana falou semana passada, dessa escravidão, né, que muitas vezes homens escravizando homens, não só a escravidão que infelizmente a gente conhece, mas a escravidão em casa, escravidão no trabalho, nós vamos dar continuidade aqui, são mais duas questões. Né? Desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Ou seja, o que Kardec está querendo saber aqui? Se alguns homens, alguns seres humanos, por serem dotados de uma inteligência, vamos dizer assim, maior que outros, se usam essa inteligência para dominar, para escravizar o seu irmão, né? Ou se usa a inteligência para o bem, para fazer o bem. E nós sabemos que muitos usam essa inteligência, essa superioridade que só existe no plano material, para tentar dominar, para fazer do outro irmão como se fosse um objeto, ali, não um ser humano. E os espíritos vão nos responder, Alexandre. Isso, só um minutinho. É muito interessante a resposta, que já sim, né? Elevar, e sim para embrutecer ainda mais. Então é uma lição que nós temos aqui, né, muito reflexiva. Ao invés de nós, seres humanos, utilizarmos dessa inteligência, muitas vezes de alguma superioridade que temos para elevar o próximo, nós fazemos o quê? Embrutecemos, buscamos tornar mais ainda essas pessoas ignorantes, afastar essas pessoas desse progresso. Isso aqui que ele está nos mostrando, meus irmãos, é justamente a lei de progresso. Como ele diz aqui, para as elevar. Elevar em que sentido? Amando. Amar o próximo. Então, se eu uso, pode ser na minha casa, no meu trabalho, no meu círculo social, da minha inteligência, para não elevar aquele que é meu subordinado ou que está ali, talvez trabalhando para mim, e não busco elevar a Deus, eu estou violando a lei de liberdade. Eu estou escravizando aquele irmão, ao invés de estar libertando ele. Porque se eu tenho essa inteligência, como ele diz aqui, essa aptidão, né, dependendo da raça, como ele diz aqui, qual o motivo de eu utilizar isso para embrutecer ainda mais? Para dificultar ainda mais que aquele irmão meu possa progredir, né? E nós temos isso, né? Nós vemos isso diariamente, pessoas aí sendo escravizadas. Quantas vezes abrimos a internet e temos aí pessoas, redução à condição análoga de escravo, né? Em pleno século XXI, em 2024, nós ainda temos pessoas trabalhando em condições subhumanas. Pessoas trabalhando ali apenas para receber o salário, sem condições de dignidade, de higiene, para dormir, de alimentação. Então, o que o Cristo vem nos chamar, o que os Espíritos estão aqui nos mostrando, é que essas pessoas
terão que prestar contas a Deus. Então, todos aqueles que procuram se utilizar essas raças, vamos dizer assim, superiores, que vai finalizar a questão falando da questão do sangue, né? Do sangue puro, né? Que muitas vezes nós temos esse preconceito. Mas quando essas pessoas que ainda não compreendem a lei de Deus e usam dessa superioridade para embrutecer, para tornar as pessoas mais ignorantes, ou até para humilhar e menosprezar, a prestação de contas perante Deus também será severa, porque a quem mais é dado, a mais será cobrado, né? Pode concluir, Alexandre, por favor. Espírito. Olha que interessante. Consideram-se de sangue mais puro. Isso é decorrência do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Não é o sangue, não é a sua família, como se diz, a sua linhagem, né, que a gente já ouviu algumas vezes, que vai te definir o caráter. O caráter é definido pela sua bondade, pelo bem que você pratica. E aqui é como ele explica para a gente, ainda chama de insensatos. Não enxergam além da matéria. Isso é muito sério, é muito profundo, porque quando nós temos essa advertência, não enxergam além da matéria, é que entra o princípio da reencarnação. Quando nós acreditamos que a única vida que nós temos é a do espírito, que não é essa que nós estamos aqui encarnados, nós começamos também a compreender que o que fazemos aqui nós teremos que pagar, teremos que reparar o mal. Se nós acreditamos ainda na unicidade dessa existência, que a única vida que eu tenho é essa aqui, com certeza ainda teremos que passar por outras encarnações. E muitas vezes na condição daqueles que nós humilhamos, daqueles que nós menosprezamos. Porque é muito incisivo aqui a resposta. Ó. Insensatos que não enxergam além da matéria. Quando essas raças, essas pessoas humilham, menosprezam o próximo, é para quê? Pode ser até para aumentar uma produção, para produzir mais, mas primeiro é para satisfazer o ego. É para satisfação do próprio orgulho, para falar, aqui mando eu, aqui eu sou melhor, aqui eu sou mais inteligente, então me obedeça. Então, tem sempre o ego. Até falamos na palestra segunda, né? Pior dos defeitos, que é o egoísmo. Dele nasce todos os outros, né? A chaga social. E por isso que até insensatos, e vem falar do espírito, não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, é o espírito. Aí ele vai citar a questão 361, e a 361 vai nos falar das qualidades morais do espírito. Porque se eu ainda acredito que por ser de determinada família, de determinado povo, eu sou superior ao próximo, eu não estou entendendo o mundo espiritual. Porque o que é puro ou não é o espírito, e não o sangue. O sangue, como se diz, faz parte para a gente sobreviver na raça humana aqui, para a gente ter vida. Mas não é o sangue que torna alguém com um caráter melhor. Não é a família que você pertence, ou a roda social, e sim o espírito, porque a 361 vem mostrar isso, as qualidades do espírito. Então, se uma pessoa é boa, é porque o espírito é bom. Se uma pessoa é má, o espírito é má. Aí ele tem até uma correção, né, na 361A. É má por quê? Na verdade não é má, é imperfeito, porque ele é corrigido. Porque se a gente falar que o espírito é mau, incorpora. Se alguém encarna e a pessoa é má, ela não teria mais jeito, né? Estava condenada no fogo do inferno, nós sabemos que não. Então o termo correto que na 361A vem trazer é imperfeito. Somos nós, né? Espíritos ainda imperfeitos, em estágio evolutivo. E a outra questão que o Alexandre disse aqui, que está é 803. Essa questão ela é muito interessante. Que ela vem falar da igualdade. Já foi falado aqui, né, nos estudos anteriores, mas a 803 ela é muito taxativa. Eu vou até
pedir permissão para quem fez o estudo, né, mas a 803, olha só, todos os homens são iguais perante Deus? Olha a pergunta de Kardec. Todos nós somos iguais perante Deus? E a resposta, sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizes frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, a igualdade que nós temos, que nós buscamos aqui na Terra, é a mesma? Não. Existe igualdade hoje? Vamos dizer aqui no Brasil? Sabemos que não. Muitas desigualdades sociais, religiosas, raciais, financeiras, de todas as ordens. Mas e perante Deus? Aí não tem jeito. Porque Deus nos cria todos iguais, simples e ignorantes, perfectíveis, com uma jornada evolutiva pela frente, cada um com a sua individualidade. Então, perante Deus, somos todos iguais. Isso é taxativo, isso não existe exceção. É essa a importância da remissão que é feita aqui na questão 831. Né? Porque Kardec, muito didático, pedagogo, né? Então, ele relacionou aqui essas duas questões com a 831. E lembrando, né, que eu estou vendo o Hélio e o Renato ali, quem quiser participar, fazer perguntas, fiquem à vontade, que domingo é sempre descontraído, com seriedade, mas sempre descontraído, porque as perguntas são sempre bem-vindas e, claro, serve para o nosso esclarecimento também, tá certo? E agora vamos para a questão 832, meus irmãos. Questão 832, ela vai trazer um pouco daquele interesse pessoal, né? Kardec pergunta aqui para os espíritos superiores acerca dos homens que, apesar de escravizarem outros, tratam bem esses outros, né? Então a resposta ela é bem interessante e eu vou fazer a leitura da pergunta. Há homens que tratam os seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Então Kardec faz essa afirmação. Aí ele faz a pergunta: que dizer disto? Que dizer disso? Pode. Digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os bois e seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Aqui. Olha que interessante a resposta. Então pergunta que alguns tratam seus escravos com mais humanidade, né, para que não faltem nada, mas é pensando o que aqui? No lucro, para que eles rendam mais, para que eles tenham maior valor. Isso é aquele vício que nós temos, o interesse pessoal. Então dificilmente, claro que eles têm uma compreensão melhor do que aqueles que, além de escravizar, maltratam, óbvio, o que vale é as intenções, a intenção é o que vale. É como se fosse uma atenuante aqui. Eu escravizo, mas aqui eu dou comida, eu dou moradia, né, eu trato bem, porque depois eu vendo mais caro. Olha isso, orgulho, egoísmo, interesse pessoal. Enquanto tivermos ainda, né, meus irmãos, esse interesse pessoal, pensarmos apenas em nós mesmos, nós estamos nos distanciando da lei de Deus. Porque ele compara, que ele faz uma analogia com os cavalos e os bois, né? A fim de tirarem mais proveito no mercado. Então a resposta ela é muito esclarecedora, para nos mostrar, para nos chamar a atenção que nós podemos esconder dos homens, mas nós escondemos do Pai, de Deus. Tanto é que o próximo item é liberdade de pensamento. Nós conseguimos esconder alguma coisa de Deus? Não, de Deus não tem jeito. Posso esconder do pai, da mãe, do vizinho, do tio, aqui da casa espírita, menos de Deus. E dos espíritos também não, né? Mas de Deus nós não escondemos, porque Deus sabe de todas as nossas intenções. Porque foi Ele que nos criou. Ele conhece nós melhor que nós mesmos, né? Vamos dizer assim. Fala Ele. É o que está aqui, né? É justamente essa questão da compreensão melhor. Você tem uma compreensão melhor, né? Mas mesmo assim você ainda tem um interesse. Mas a alforria é a carta que os senhores
Sim. Isso. Justamente é isso aí, é esse interesse pessoal, porque quanto mais você mostra uma benevolência, né, que não é benevolência, você está buscando talvez o aplauso dos homens. Então a liberdade plena é aquela em que você concede sem nenhuma condição. Então se eu concedo alguma coisa, mas ou para reconhecimento, ou para alguma coisa nesse sentido, então, para os homens, legal. Estou, nossa, como se diz, mudou, ó que Senhor bom, né? Quando, na verdade, ele está ali, é o quê? Ou buscando aplausos, ou até buscando angariar mais, como se diz, né? Lucro, mais, entendeu? Isso. Porque quando você se liberta, quando você entende que o seu irmão, que está ali com você, que aquela pessoa também é seu irmão, também é filho de Deus, essa liberdade, ela deve ser concedida incondicionalmente. Então a carta de alforria, igual você falou, em que você concedia ali terras, é até interessante, eles têm uma compreensão melhor, o que vale é a intenção, mas sabemos que é a base da troca, muitas vezes ali tinha alguma coisa em troca. Exatamente, ele não pode fazer o julgamento, porque esse julgamento cabe a quem? A Deus, exatamente. Porque quando nós entendemos que infelizmente ainda existe a escravidão, por que ela existe? Pelo nosso orgulho, né? Pelo nosso ego, pela nossa vontade de domínio. Se eu tenho a vontade de não ter mais alguém escravizado e por aí vai, que eu faça isso de uma forma o quê? Amorosa. Com amor, independente de uma condição. Fiz isso, eu doei aquilo, agora, Deus que vai julgar. Se um desses senhores, aí já não é permitido a gente saber na história como que é, mas se um desses senhores fez isso de coração, querendo mesmo a liberdade desse irmão, respeitando a condição de ser humano, né? Aí com certeza está seguindo a lei de Deus. É isso. Sempre essa... Isso. Da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. E eu acho que um pouco os versos, eu acho que eles tratam muito sobre isso, né? Eu entendo que algumas ações, né? Grandes traumas que a gente teve na humanidade movimentaram coisas, né? Mas os fins não se justificam. Não. Né? Por mais que a gente viva anos e anos depois da alforria, nós ainda vivemos os reflexos. Sim, sim. Perfeito. Porque até quando a gente fala da caridade, quando a gente fala dessa caridade verdadeira, ela é sem interesse nenhum, sem interesse pessoal. E hoje a gente pode até ampliar, não só o preconceito, quando a gente fala, né, do preto, mas de tudo. O que a gente vê? Pessoas que fazem a caridade com aquele sentimento, eu sou melhor que você. É isso. E essa não é a caridade que o Cristo ensina. Porque a primeira coisa que ele ensina é que ele já falou que somos iguais. Então, se hoje a gente está de uma forma, o mais bonito é que a gente tem as reencarnações para a gente aprender justamente que nós somos iguais e que devemos amar uns aos outros. Mas de verdade, não com essa hipocrisia que a gente ainda tem, principalmente num sistema que ainda lembra muito o que? Casa Grande e Senzala, que a gente ainda não tirou isso. E é interessante, você fala os reflexos, né, principalmente as famílias, as pessoas que passaram por isso, né, só quem passa por isso que eu falo que tem assim, autoridade para falar, porque muitas vezes quem não passou, você lê, você fala, mas não adianta, quem passa, quem sente, quem até hoje vivencia isso, sabe que essas pessoas, mesmo o Hélio falando da cardiofobia, fez para ter o aplauso, né? Então não é aquele negócio de coração, não é aquela caridade desinteressada, é sempre buscando algo, né, em troca. E é interessante que cabe a nós, né, cada um extirpar isso do seu coração. E
tentar sentir o que a pessoa sente, né? Quem passa por essa situação é o que está na letra. Porque eu sempre falo, a gente sempre vê isso, né? Quando a pessoa é muito bonzinha, né, boazinha, igual tá na música aí que você fala, então ali sempre vai ter uma segunda intenção, um negócio igual, eu fiz isso porque eu sou melhor que o outro, mas o coração muitas vezes está cheio. Jesus chamava chamava essas pessoas de sepulcros caiados. Sepulcros caiados o doce no lábio, né? Você abre a boca, sai só palavras bonitas. Aí você vai ver o coração está recheado de iniquidade, de ódio, de veneno de cobra mesmo, né? Então ele nomeava os hipócritas de sepulcros caiados. Pode. Mais alguém? Mais alguma questão? Pode. Não são culpados como os que maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Olha que interessante. A questão da intenção, não são culpados como aqueles que maltratam, mas o quê? Mas não deixam de considerá-los como mercadorias. Isso é muito profundo, porque, como se diz, você tratar um ser humano como se fosse um objeto, uma mercadoria, né? Infelizmente hoje ainda temos isso, é totalmente contrário à lei de Deus. A pessoa se esquece dela mesma, né? É um ego ali que cega tanto a pessoa que ela começa a ter uma superioridade que só ela acredita que tem e vai tratar os outros como se fossem aí meros objetos. Não só na época da escravidão, hoje muito a gente vê, muitas vezes você vai em estabelecimentos, pessoas que vão ali fazer uma refeição, tratam garçons, o cozinheiro como se não existissem, isso a gente vê demais, como se fossem ali, você é meu servo, você vem aqui, me atende, né? Como a gente já ouviu esses relatos de pessoas que quando você chega, fala bom dia, obrigado, a pessoa fala, nossa, que bom, já vieram vários aqui hoje e não deram nem bom dia. Comeu, reclamou e foi embora. É o orgulho que nós temos, ainda temos essa mentalidade de que temos que ser servidos. E esquecemos que Jesus veio para ser servido ou para servir? Jesus veio servir, não veio para ser servido. Só que nós ainda temos enraizado em nós isso, que temos que ter ali, como se diz, todos aos nossos pés, né? A questão da educação, do respeito, do direito do próximo. Isso nós devemos refletir, porque ele fala aqui no final, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Imagina a pessoa se achar tratada como um objeto, como mercadoria, deve ser muito doloroso isso, né? Até para se recuperar, para ter um esclarecimento. Então, que possamos, com a finalização dessa escravidão, desse título forte, né, e que nos trouxe vários ensinamentos, refletir e buscar sempre essa melhora, né, construir em nós essa melhora moral. Perfeito. Vou entregar esse daqui, ele usa se ele quiser, se Sim. quiser. Ali é apenas um número. Exatamente. Não é o João. Só mudou a forma. Modernizou. Você pagava a moradia comida, não, dava dinheiro para a pessoa se virar. Exatamente. Isso que o Renato falando é importante, e aqui é tudo sem julgamento, né? Que ele falou hoje, muitos empresários, a área que ele trabalha, então muitas vezes ali a pessoa, o empresário, não o empresário, em geral, né? Quem tem empregados, funcionários, é o que ele está falando, isso não é julgamento, tá, meus irmãos? É o que ele falou aqui, você vai lá e trata a pessoa como, vai lá e faz isso como se fosse um número, né? Isso não deixa de ser uma escravidão, não é igual antigamente, lógico, mas não deixa de ser. Quando você olha para o próximo ali como seu servo, mas não um servo leal, um irmão, e sim como um objeto, né? Vai lá e faz, eu te dou o dinheiro aqui, você vai e faz, você não está nem aí o que vai acontecer exatamente. Por isso que precisamos de várias e várias encarnações para ir melhorando, né? E por que esperar mais, né? Vamos aproveitar essa, né, Renato? Porque isso aí é triste, né, quando a gente vê. Quem nunca passou por isso? Muitos de nós talvez já passamos por isso, né? De ser tratado ali como, vamos dizer, um objeto. Mas é só lembrar de Jesus, né? É só, né? Parece que é fácil, mas é lembrar de Jesus. Tanto que foi humilhado, menosprezado e ainda pediu perdão, né? Pediu para nós
nós não sabíamos o que fazíamos. Mas é a escravidão moderna que o Renato falou, que realmente ainda existe, e isso sem qualquer julgamento. Sim. Sim, exatamente. Sim, todos. De mim mesmo. Isso. Exato. A nós. É perfeito. Por isso que a gente até falou que não é julgamento, porque a própria doutrina espírita, ela vem nos mostrar o quê? Que o objetivo da doutrina é o nosso melhoramento. É aquilo, né? Amar o inimigo. Aí você vai só fala do inimigo, fala do outro. Aí você esquece que o pior inimigo é quem? É você mesmo. Proteja de mim por isso. Porque a gente tem que reconhecer os nossos erros, as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Só que muitas vezes a gente só reconhece o quê? Só olha o do outro, porque é mais fácil, né? Aquele negócio, você vê um cisquinho no olho do seu irmão lá longe. Estou vendo o Renato lá, eu falo, não, o Renato é isso e aquilo. E eu esqueço de ver o quê? A trave que está no meu, né? O feixe de dores, de imperfeições que eu tenho. Porque quando, isso aí que você falou é interessante, porque quando a gente começa a muitas vezes, julgar o próximo, falar do próximo, principalmente quando começa, né, no espiritismo, porque eu estou indo lá no espiritismo, todo mundo é ruim, todo mundo é aquilo, aí você vai esquecendo de você mesmo. Isso aí que você falou é importante. E aí eu vou esquecendo que eu tenho que primeiro me corrigir as minhas imperfeições, porque eu tenho que me proteger de mim, como falou da música do Chico César. E não, mas muitas vezes nós queremos o quê? O outro. Ah, mas você viu o outro lá? Oh, nossa, ele tem isso, ele tem aquilo. E você? Aí muitas vezes nós refletimos, né, no outro aquilo que nós temos, porque é mais fácil você acusar o outro do que se autoacusar. E essa autoacusação que você faz de você mesmo, ela é muito reflexiva. É o que Santo Agostinho diz, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Como que você vai reconhecer os seus defeitos? Conhecendo a você mesmo, questão 919 do Livro dos Espíritos. Mais alguém? Não. Vamos para o item 3, meus irmãos, agora, liberdade de pensamento. Interessantíssimo também, né? Então, na questão 833... Kardec vai perguntar sobre o pensamento. Todos nós temos pensamentos, nesse momento estamos pensando, né, cada um com o seu, e aqui hoje estamos aqui reunidos em grupo, né? Então, liberdade de pensamento, 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta, ou seja, alguma questão nossa. Nós temos a nossa liberdade absoluta, já vimos que não, encarnados aqui não. Quem tem liberdade é o espírito, né? Nós estamos aqui nesse corpo, nessa jornada evolutiva. Mas Kardec quer saber, pela qual ele goze de uma liberdade absoluta. O que é uma liberdade absoluta? Sem limites. Qual que é a única que nós temos? Pode responder. Então é o único, só pelo pensamento que nós temos a liberdade absoluta. Porque se nós estamos aqui pensando, alguém está lendo o nosso pensamento? Não, só o Deus e os bons espíritos, né? Agora, e os maus, né? Dependendo do nosso pensamento, né? Podemos ter pensamentos bons e pensamentos o quê? Ruins, pensamentos maus. E aqui eu me recordo de uma história de mau pensamento, que é quando a gente deseja o mal para o próximo, quando a gente fala que não, mas por dentro está desejando o mal do próximo, não sei se foi contado aqui. Então conta-se que um menino chegou da escola muito bravo, estava bravo com o colega dele, falou que o colega dele foi sem educação com ele, menosprezou ele, humilhou ele na escola, e ele chegou para o pai e falou, pai, fulano fez isso, fez aquilo, eu vou rezar aqui, fazer prece para ele ficar doente, nunca mais ir na escola, né? E esse menino estava muito bravo, e o pai calmo, o pai é uma pessoa simples, só ouvindo o filho falar, estava fazendo os deveres, os afazeres lá da casa, porque ele fez isso, me humilhou na frente dos meus colegas, e o pai calmo, né? Sempre ali. E aí o pai, para tentar
mostrar para ele o que um mau pensamento faz, disse o seguinte: vem aqui, me acompanha. Levou ele lá num depósito da casa, pegou um saco de carvão de fazer churrasco. Pegou esse saco de carvão, o menino já não estava entendendo nada, né? Porque ele falou e o pai só ouviu. Mas saco de carvão, vem aqui agora. Aí tinha uma camiseta branca pendurada no varal. Aí o pai falou assim: você vai pegar todos os carvão, né, pedaço, todos os carvão aqui, você vai olhar aquela camisa branca e vai imaginar como sendo seu amigo, esse amigo que te ofendeu. E você vai fazer um tiro ao alvo, ó o pai. Você vai descarregar todos os carvões aqui naquela camisa, você vai ter que acertar, né? E só que estava uma distância longa, né? Vamos dizer, até lá no final ali do salão. E o menino não entendeu, mas falou: criança, né, tinha 8 anos, o menino, criança gosta de brincar, né? Você pega um saco de carvão, uma camiseta branca e vai patear, qualquer criança vai gostar, não vai? E não perguntou, e começou, pegando carvão e jogou. Quando você acabar o saco, aí você me chama. Aí o pai saiu e deixou ele jogando os carvão na camiseta branca. Branquinha a camiseta estava, sabe aquela bem branca? Aí ele acabou de jogar. Chamou o pai, todo feliz, né? Ô pai, acabei aqui ó, de jogar, joguei tudo. O pai e aí? Acertei quase tudo. Aí o pai falou: agora vem aqui. Chamou ele para ir na sala. Aí levou ele na sala e tinha um espelho grande. Aí quando chegou na sala e tinha esse espelho, ele se olhou no espelho. Ele estava todo sujo, o menino. Só via os dentes e os olhos. Ele estava todo sujo. E o pai fala: você acertou a camiseta branca? Aí tinha só algumas pedacinhos de carvão na camiseta, porque ela estava longe, então ela não ficou toda preta a camiseta. Ela ficou um pouco suja. Aí o pai falou para ele: você está vendo aí? É lógico que eu dei uma resumida na história por causa do nosso tempo. Mas você está vendo o que faz o mau pensamento? Você ficou cheio de fuligem, sujo, só vê os seus dentes e os seus olhos, e a camiseta está ali. Então é essa reflexão que nós temos que ter. Os maus pensamentos, eles vão atingir quem, meus irmãos? Nós. Aquele filho, ele ficou ali: o que eu vou fazer agora? Disfarçou, falou: deixa eu ir lá lavar a camiseta. Por quê? Porque quem que ficou sujo? Ele. De tanto mal que ele pensava daquele colega, mesmo que o colega tinha feito o que para ele? Mal, tinha humilhado ele. Esse é o negócio do mau pensamento, porque não tem limite o pensamento. A gente pode pensar aqui o que quiser. Só que se a gente pensa coisa boa, nós vamos colher coisa boa. Se a gente tem maus pensamentos, é isso, vai ficar igual o menino, sujinho ali ele ficou. Por quê? Porque de tanto pensamento ruim, quem ficou péssimo? Ele ou o colega aqui? O menino. Então essa é uma lição que nós temos, que esse pai deu para esse menino. Em nenhum momento ofendeu, em nenhum momento, como se diz, bateu, né? Foi para a raiva com o filho, mas mostrou para ele, de uma forma singela, o que o mau pensamento pode trazer para nós. Dores, sujeira, né, que representa ali, que são aqui as nossas imperfeições. A próxima questão, meus irmãos, questão 834. Essa também é interessante, né? Todas, né? O homem, né, nós seres humanos, o homem é responsável pelo seu pensamento? Ou seja, nós somos responsáveis ou não pelo que nós pensamos? Porque nós sabemos que o pensamento tem força, né? E muitas vezes o nosso pensamento ele se concretiza. O que os espíritos respondem? É responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve, segundo a sua justiça. Resposta bem categórica, né? Para a gente, assim, 2 linhas para entendermos. Somente perante quem? Deus. Então, se eu tenho qualquer rancor contra alguém, se eu ainda desejo mal, leiamos a questão 834. Nós não escapamos. Mas tem um que eu não consigo. Mas está aqui. Para nós que acreditamos na doutrina, que acreditamos na reencarnação, em Deus, né? Essa crença em Deus. Porque se eu penso mal do meu irmão, eu até brinco, né? Se eu penso mal do palestrante, nossa, eu não aguento aquela palestra, Frederico, eu quero ir tomar passe. Leia 834, porque os nossos pensamentos, quem são responsáveis? Nós. E o pior, meus irmãos, é quando nós pensamos e o quê? Socializamos, já viu isso?
Você começa a tirar do seu pensamento e levar para o próximo. A maledicência. Do pensamento mal nós podemos ir para a maledicência. E aí quem vai nos julgar? Olha que interessante. Deus, podendo nos conhecer, ou Ele nos condena ou absolve. Mas essa condenação quem que está provocando? Nós mesmos. Nós que estamos nos autocondenando. Porque se eu tenho mau pensamento, se eu só penso mal, se eu só quero o mal do próximo, se eu acho que só eu que tenho a razão, a verdade, quem vai me julgar? Deus. E segundo Deus nós somos iguais. Segundo a questão 830, nós somos o quê? Perante Deus, 808? Todos iguais. E aqui é interessante que no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o pecado por pensamento, que vai falar do adultério, né? Então, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse pecado por pensamento. Olha só, se nós pensarmos o mal, desejarmos a mulher ou o marido do próximo, seja o que for, nós estamos praticando o adultério, nós estamos praticando nós estamos cometendo uma injustiça. Nós estamos contrariando a lei de Deus. Então, se tiverem tempo, depois deem uma olhada no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar de pecado por pensamento, né? Todos nós temos pecados, temos os nossos erros, mas Deus, na sua misericórdia, sempre vai nos oportunizar a chance ali de buscarmos essa reparação, de buscarmos a nossa melhora moral, a nossa transformação moral. Então, sobre liberdade de pensamento, são essas duas questões interessantíssimas, especialmente a 834, que vai falar dessa responsabilidade que temos pelos nossos próprios pensamentos. O próximo item, meus irmãos, item 4, liberdade de consciência, que é uma espécie de liberdade de pensamento, né? Então, 835, Kardec vai perguntar: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Ou seja, a liberdade de consciência, ela é autônoma ou ela é uma consequência da liberdade de pensar? A nossa consciência, como que está? Nós estamos nos julgando a nossa própria consciência? É aquele negócio, nós vamos dormir hoje com a consciência tranquila ou com a consciência pesada? Só depende de quem? De nós mesmos, né? Então, a consciência é um pensamento íntimo, que pertence a nós como todos os outros. Então, é uma espécie, né? Uma consequência, uma espécie no nosso pensamento. Agora, o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo dessa consciência? Nós estamos julgando todos os dias a nossa consciência? Estou seguindo a lei de Deus? Estou me melhorando? Estou respeitando o próximo? Estou amando esse próximo? Estou amando os meus familiares, aqueles que estão ao meu redor? Porque muitas vezes a gente fala que ama fulano, ama ciclano, que ama todo mundo, mas esquece de amar o quê? A nós mesmos e aos nossos próximos, aqueles que estão ali. Como que fica a nossa consciência? A nossa consciência, ela está tranquila, não está? Porque quanto mais tivermos maus pensamentos, quanto mais desejarmos o mal, como que vai ficar essa consciência? Péssima, não é? Nós temos que fazer esse julgamento da nossa consciência, que é onde nós começamos a buscar essa melhora moral que a doutrina espírita se propôs a nos mostrar. Que o principal objetivo é esse da doutrina, é o melhoramento, é o nosso melhoramento moral. Mas se eu tenho esse pensamento, se a minha consciência ela está tranquila, vocês já perceberam quando você está com a consciência tranquila, o sono é mais leve? Quando você faz uma conduta bondosa, quando você auxilia alguém, quando você consegue vencer um vício, você já percebeu como é bom você dormir e acordar no outro dia? Então que possamos, meus irmãos, que já esgotou o nosso tempo, com essas questões de hoje, analisar os nossos pensamentos, a nossa consciência e a nossa melhora moral, se estamos melhorando, se não estamos. E se não estivermos, ou se estivermos, que continuemos, ou melhorar mais, ou se não estivermos, que possamos aí começar a melhorar moralmente, né? Então que possamos ficar na paz de Jesus, do nosso mestre, Allan Kardec, nosso codificador, e que tenhamos aí uma semana de muita paz, muita alegria, harmonia e de reflexão sobre as questões que nos foram lidas aqui hoje, sobre os ensinamentos que essa doutrina vem nos trazer. Boa tarde a todos.
Boa tarde, meus irmãos. Que a paz permaneça em nossos corações. Enquanto nossos irmãos passistas se dirigem à sala do passe, lembrar que o nosso bazar de Natal continua. A coordenadora Fran vai estar aqui do lado. Nós também já estamos iniciando a nossa campanha de Natal. Serão 3 distribuições, como todos os anos. Nós iniciamos com o Shopping Park, os assistidos do Shopping Park. Quem quiser auxiliar, doando cesta básica, indo trabalhar, qual doação for, é só conversar com a gente, tá certo? Então nós vamos finalizando, pensando em Jesus, nosso Divino Mestre, rogando o seu amparo, a sua proteção, para toda a humanidade, para todos nós, cada um de nós, que possamos acessar mais essa consciência, onde está gravada a lei do amor, e buscarmos a nossa transformação em seres humanos melhores. Que a cada estudo da Tua doutrina, Senhor, possamos nos conhecer e reconhecer espíritos imortais numa jornada evolutiva, aprendendo a amar. Que nesse instante os Teus benfeitores espirituais possam tranquilizar as mentes e corações, preparando aqueles que irão tomar o passe, aplicando o passe espiritual àqueles que aqui não estão, magnetizando todas as águas. E é com a oração que nos ensinastes que rogamos por toda a humanidade terrena. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz e que Jesus nos acompanhe. Assim seja.